Levítico 13. As leis acerca da praga da lepra. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão o sacerdote, ou a um de seus filhos os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, declarará imundo. Mas, se a ampola na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apostema é, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas, se o apostema na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se o apostema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo. Lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está. Mas, no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda, lepra é. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em lugar do apostema vier inchação branca, ou empola branca tirando o vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, pelo apostema brotou. E o sacerdote, vendo-a, e eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é. Mas, se a ampola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apostema é, o sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou, quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando o vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que o pelo na empola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas, se o sacerdote vendo-a,
e eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas, se a empola parar no seu lugar, e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote, examinando a chaga, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha é, lepra da cabeça ou da barba é. Mas, se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote, 2ª vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois, o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não aparecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará suas vestes e será limpo. Mas, se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, a se ouvir, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiverem ampolas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele da sua carne aparecem ampolas recolhidas, brancas, bostela branca é, que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo é, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando-o a vermelho como parece a lepra na pele da carne. Leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior e clamará imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote, e o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imundo está. Pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas, se vendo-a
o sacerdote a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga e o encerrará segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imunda está. Como fogo queimarás. Praga penetrante é, seja pelado, em todo ou em parte. Mas, se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que for lavada, então a rasgará da veste ou da pele, ou do fio urdido ou do tecido. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de pele, lepra brotante é. Com fogo queimarás aquilo em que há a praga, mas a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpo. Esta é a lei de praga da lepra da veste de lã, ou de linho, ou de fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Levítico 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levada ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que, ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º, tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite, que está na mão do sacerdote,
o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado e fará a expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, e um log de azeite. E 2 rolas, ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois, o sacerdote com seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será um para expiação do pecado e o outro para o holocausto com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na casa de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia, e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade no lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar e dormir em tal casa, lavará suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará suas vestes.
Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declamará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois, tomará para espiar a casa 2 aves e pau de cedro, e carmesim e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e o isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e do apostema, e das ampolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Levítico 15. Imundícias do homem e da mulher. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa de seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa de seu fluxo, se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo. Esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem o fluxo lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda, e qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará suas vestes, e banhará sua carne em águas vivas, e será limpo. E ao dia 8º, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote, e o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado, e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também toda veste e toda pele em que houver semente da cópula se lavarão com água, e serão imundas até a tarde. E também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água, e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde.
e qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se estiver sentado, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imunda até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imunda até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo, portanto, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imunda até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então, o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim, separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai a semente da cópula e que fica por ela imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda. Levítico 16. Como Arão deve entrar no santuário? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés, diz a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então, Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode, sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático, moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. O sacrifício pelo povo.
Depois degolará o bode da oferta pela expiação que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar e fazer propiciação no santuário até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. E tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com seu dedo 7 vezes e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e santificará. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo, e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões segundo todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entraram no santuário, e ali as deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles e sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar, lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. A festa anual das expiações. E isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma, e isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho e as vestes santas. Assim expiará o santo santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar semelhantemente, para expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Deus amado, Deus querido, nós, ó Pai, nos achegamos ao Senhor em oração, para agradecer ao Senhor, ó Pai, por este momento de oração, por este momento de leitura, Senhor, por o Senhor estar, ó Deus, nos dando força, nos dando, ó Pai, coragem, nos dando ânimo, ó Pai, para chegar até aqui, para concluir a cada dia, Senhor, a leitura de cada capítulo da Sua palavra, cada verso, Senhor, contém, ó Deus, a Sua presença, e nós podemos sentir, nós podemos, ó Pai, entender, ó Pai, perceber, ó Deus, com os olhos da fé, com os ouvidos da fé, que o Senhor é presente em cada palavra, em cada acento, em cada vírgula, ponto final, em cada palavra, Senhor, aqui escrita neste livro. Nós te bendizemos, ó Pai, por isso, porque o Senhor é um Deus de detalhes, o Senhor é um Deus cuidador, o Senhor nos ama, ó Pai, e tem zelado por nós. Eu quero, ó Deus,
Pedir ao Senhor perdão por todos os nossos pecados. Perdoe nossas falhas, Senhor, nossas transgressões. Não somos, ó Pai, dignos de nos achegar diante da Tua presença, mas o Seu Filho Jesus Cristo nos dá essa condição, nos permite, ó Pai, nos purifica de todos os nossos pecados, nos lava, Senhor, e nos torna dignos de nos achegar diante da Tua presença. Somos falhos, somos pequenos, mas, ó Pai, é diante, ó Deus, dessa pequenez, ó Deus, diante dessas falhas que nos colocamos diante do Senhor, em oração e em adoração, para te bendizer e agradecer ao Senhor pelo seu rico amor e a sua, ó Pai, constante misericórdia para conosco. Perdoe, Senhor, o pecado deste meu irmão, que, meu Deus, talvez não consiga nem orar, talvez, ó Deus, esteja só ouvindo, Senhor, a minha oração, que o Senhor venha entender, ó Pai, as palavras no silêncio dele, saída, ó Deus, do íntimo do coração dele, que o Senhor venha entender, ó Pai, as intenções, que o Senhor venha entender os pensamentos e recebê-lo como oração neste momento e dá-lhe força, Senhor. Espírito Santo, leve a Deus a intenção deste seu filho, ainda que não esteja falando por palavras, mas talvez gemendo ou através de algum gesto, ou de alguma forma, Senhor, não verbal, mas que ele esteja, Senhor, se comunicando com o Senhor. O Senhor pode entender, porque o Senhor sonda, ó Pai, o nosso coração. O Senhor, meu Deus, sonda o nosso espírito. O Senhor nos conhece, ó Pai, mesmo antes, ó Deus, de nos fazermos seres viventes nessa terra, quando estávamos no ventre de nossas mães. E nós te louvamos por isso, porque o Senhor é o único que nos entende e não nos julga, não nos oprime, ó Pai, pela pessoa que somos, porque se fosse um ser humano, ó Deus, talvez ficaria até chocado, ó Pai, com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, se assim eles nos conhecessem a fundo, mas o Senhor nos conhece a fundo e não fica, meu Deus, e não fica surpreendido, ó Pai, pelo que o Senhor sabe de nós. Pelo contrário, o Senhor trata conosco, o Senhor nos sara, nos cura e nos transforma, Senhor, para cada dia sermos pessoas melhores. Eu sei que com muitas pessoas é gradativo, às vezes demora um pouco mais do que outras a serem transformadas e mudadas totalmente, mas mesmo assim, Senhor, vemos o Seu agir, a Sua mão, e eu peço ao Senhor que continue operando sobre nós, opera sobre a minha vida, continua me transformando, me tornando uma pessoa, Senhor, renovada, transformada, mudada, diferenciada no Senhor. E esse meu irmão, essa irmã também, Senhor, ajude ele, ó Pai, a cada dia a ser transformado na Sua presença, a ser um homem ou uma mulher cheio da Sua presença, a ter, Senhor, uma fé inabalável. Isso, Senhor, nos dê uma fé inabalável no Senhor, que, meu Deus, mesmo apesar de todas as situações adversas que nos ocorrem, ó Pai, ainda teremos uma fé, ó Pai, sustentada pelo Senhor, ó Deus, de que o Senhor, ó Pai, o melhor fará por nós, que o Senhor estenderá a Sua mão e nos dará o socorro, ó Pai, porque dependemos da nossa fé, Senhor, para ter uma vida de relacionamento contigo, porque se nós não crermos, ó Pai, que o Senhor existe e que o Senhor é conosco, mesmo em situações difíceis, ó Pai, como seria o nosso relacionamento? Não existiria o relacionamento contigo, ó Pai. Aviva, Senhor, a nossa fé neste momento e nos ajude, Senhor, a permanecer firmes diante do Senhor, até que o Senhor venha, ó Pai, até que o Senhor rasgue, ó Deus, as nuvens e venha nos buscar, ou que o Senhor busque cada um de nós individualmente. É o que nós te pedimos neste momento, Senhor, te agradecemos no nome poderoso do Senhor. Amém, Jesus.